outros tratamentos, associadas ou não com outras terapias, mas ela é soberjamente melhor enquanto é feita preventivamente. E aí cabe o raciocínio, a reflexão. O Dr. Sérgio Weismann chegou aqui agora há pouco, ele escreveu: aprendemos a tratar doenças, mas nunca nos ensinaram a tratar da saúde. O Dr. Sérgio Weismann é um médico cardiologista com ampla experiência, professor de medicina, inclusive fora do Brasil, em Portugal e etc. Depois da abertura do nosso programa, ele falará um pouco do seu currículo e desse tema que é bastante interessante. Estamos transmitindo ao vivo também pelo Instagram, pela página do Facebook João Carlos Baldan. Você pode participar online, escrever suas perguntas, suas críticas e sugestões. Para quem está sintonizando pela primeira vez, eu gosto de lembrar que o Salutes foi originalmente criado em 2009 pela UTV, para ser esse resgate das medicinas ancestrais. A partir de agora, falamos ao vivo pela Com Brasil, para todo o território nacional, via satélite, através dos canais 28 da Sky e também da Oi TV, canais 3 da Claro e via Embratel, e canais 239 da Vivo e também GVT, e também pelo canal 3 da NET, TV Guarulhos, e também 508 Vivo HD. E pelo site www.tvguarulhos3.com.br, mas eu lembro que para participar online, você deve acessar a página do Facebook. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Eu fui professor do curso regular e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação em medicina chinesa e também especialista, a título de especialista em psicopatologia pelo IPQ, o Instituto de Psiquiatria da USP, portanto, Hospital das Clínicas. Pós-graduação em Ciências Clássicas Chinesas, fiz vários cursos de pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância, que são as minhas práticas clínicas também, e Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa. Muito bem, será que nós aprendemos de fato, né, inclusive nas universidades, nas faculdades de medicina, a tratar da saúde? Eu vou até falar, vou dar meu pitaco aqui, como é que a gente aprende medicina chinesa e acupuntura, pelo menos na antiga ABA, né, na ABA, que foi a primeira escola para não orientais aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, né, tratar para não ter, ao invés de esperar ter para tratar, eu tenho o prazer de receber o Dr. Sérgio Weismann, que é um amigo, ele já esteve aqui no nosso programa, falando sobre os mitos do colesterol, os mitos da gordura e etc. E hoje nós vamos falar dessa questão de tratar da saúde para não adoecer, ao invés de ficar tratando só a doença. Dr. Sérgio, como eu disse na abertura, é médico cardiologista, nutrólogo, né? É médico integrativo, é um médico desperto para as novas coisas, professor em Portugal, inclusive professor de medicina. Fale um pouco, boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço imensamente o convite, Baldan. É um prazer estar aqui de novo, com o teu público que é fiel aos assuntos que são trazidos. E eu tenho um prazer muito grande de falar sobre o que nós vamos conversar hoje. E eu já tomaria a liberdade para começar respondendo um pouco a pergunta do que é tratar para não ter, ao invés de esperar ter para tratar. É exatamente um despertar que eu tive há anos passados, quando eu li uma frase de uma escritora americana chamada L.B. Blake, que ela escreveu o seguinte: se eu soubesse que viveria tanto, eu teria tratado melhor de mim. E isso me despertou. E eu me lembrei disso quando eu estudei medicina durante 6 anos na faculdade, fiz a minha residência, especialização, e eu vi o seguinte: durante toda a trajetória de aprendizado médico, nos ensinaram
a reconhecer doenças, nos ensinaram a tentar tratar de doenças, mas o papel maior do médico não é obrigatoriamente curar a doença, é dar conforto ao paciente. Exatamente. Né? Então a gente aprendia como é que ia distinguir uma situação de outra, fazer um diagnóstico de uma doença, como tratá-la e tal. E eu percebi que em momento algum, durante todo o curso, nas pós-graduações, nas especializações, não se falava em tratar da saúde. Nós recebemos, quando nós nascemos, uma bênção de ter qualidades para poder nos desempenhar durante a vida. E segundo alguns biólogos muito estudiosos e muitos cientistas que trabalharam em várias universidades e trabalham até hoje, eles chegaram à conclusão que biologicamente nós temos estrutura orgânica para viver mais de 120 anos. 120 anos. O grande problema somos nós. Na medicina chinesa, desculpe me interrompê-lo, doutor Sérgio, na medicina chinesa, 30 anos, até os 30 anos é a infância, dos 30 aos 60 é a juventude, dos 60 aos 90 é a maturidade e a velhice é de 90 a 120 anos, Então, do ponto de vista genético. Maravilha. Então, isso é uma questão didática de dividir essa conceituação. Eu faria uma diferença também de conceito do seguinte. O que é longevidade? Longevidade, por definição simples, é o tempo de duração da vida. E o que é envelhecimento? Envelhecimento é um processo degenerativo em que existem falências pontuais e, às vezes, globais de todo o sistema do organismo. Sim. É uma curva, é um gráfico que vai ser descendente. Para que ele seja mais regular ou mais acentuadamente dependente, vai depender muito daquilo que nós fazemos conosco. E acredito eu, e realmente eu recomendo isso, que nós devemos criar aquilo que se chama de estilo de vida protetor. Então, se nós considerarmos, Baldan, que depois da Segunda Guerra Mundial começou a verdadeira revolução industrial, então o mundo começou a mudar muito e as pessoas começaram a olhar muito para o capitalismo, para o ganho, para o provento. Então as pessoas começaram a competir muitas vezes com elas mesmas, isso é meu, com elas mesmas, e realmente passaram a criar situações de desgaste que foram extremamente crescentes. E hoje vive-se muita expectativa. Você vê que uma das características hoje da vida moderna é que você tem o fim de semana hoje para fazer compras e não para descansar. É verdade. Você tem o fim de semana hoje para dar aula, ou para estudar, ou para fazer qualquer coisa, e começa-se a distanciar daquilo que nós aprendemos quando nós éramos crianças, que é visitar os parentes, receber visita deles. Lazer, né? Lazer. Pois é, e as pessoas hoje estão muito focadas numa vida muito tensa, muito agitada, com vários parâmetros que acabam nos desgastando. Isso sem falar na obrigatoriedade, às vezes, para cumprir metas em que as pessoas respiram mal, se alimentam mal, bebem uma água contaminada. Nós estamos vivendo num meio de poluição que está afetando o planeta inteiro. Então, o nosso organismo gradativamente está tendo modificações para pior, em termos de qualidade. Quero lembrar, inclusive, que a poluição não é apenas ambiental, ela inclusive é eletromagnética, que é uma coisa invisível. Me permite falar um pouco da medicina tradicional chinesa, que é uma prática do nosso programa, é uma prática comum. Quando se dá a junção, né, do sêmen com o óvulo, que tem esse despertar, né, que aparece um novo ser ali, a medicina chinesa fala que nós temos um quantum, chamada energia essencial. Essa energia essencial é como se fosse uma poupança em que só retira dinheiro. Você não tem capacidade de fazer novos aportes, novos depósitos. Então é um quantum de energia. Acabou essa energia essencial, a pessoa dá uma morridinha básica. Sem dúvida. E essa energia essencial ela é retirada quando há o quê? Abusos.
metais tóxicos, abusos alimentares, abusos de álcool, abusos de sexo, abusos de falta de sono. Tem abuso, o organismo precisa dessa energia para poder voltar ao equilíbrio. Ele vai aonde? Buscar essa energia, que o órgão residente são os rins, que aliás é o que faz o ser humano ficar em pé, né? Os dois rins na coluna, diferente dos animais que têm a coluna horizontal. Né? A nossa coluna é vertical por conta dos rins e tem essa energia essencial que é gasta por conta desses abusos que o senhor está falando. Não, sem dúvida. Então você vê o seguinte, o que caracteriza hoje essa vida, vamos chamar didaticamente de vida moderna? Correria para poder chegar, às vezes, aonde nem se sabe onde, né? Os chamados hábitos suicidas, fumo, álcool, drogas, por exemplo, principalmente nesse período, desde o ano passado, em que foi decretada a pandemia, com esse novo costume de se trabalhar mais em casa. As pessoas têm dito, com o home office, que hoje se trabalha mais do que se trabalhava em escritórios. As obrigações são maiores. Então, aumentam as demandas, aumenta a irritabilidade, aumenta, inclusive, pela sensação de prisão domiciliar, digamos assim, aumentam também alterações de humor, levando à depressão. Tudo isso é uma soma de fatores, sem falar na industrialização de alimentos, que é um fator agressivo, porque o alimento industrializado, ele contém conservantes em excesso, flavorizantes em excesso e a maldita gordura trans, que foi inventada pelo homem para poder fazer o produto durar mais tempo na prateleira e que é um veneno se consumido em excesso, sendo que vários países do mundo já estão tentando retirar a gordura trans dos alimentos. Com isso, nós temos a poluição, nós temos o alimento industrializado, nós temos, como você mesmo falou, a radiação eletromagnética. Cada vez, aqui nesta sala, nós estamos sujeitos a ela abundantemente. Com tudo isso, as pessoas não estão sabendo se proteger. E os profissionais de saúde são poucos aqueles que se preparam para poderem orientar no sentido de criar um escudo protetor para nós podermos valer mais em termos de viver melhor. Então, eu considero importante as pessoas terem noção plena do que é o estilo de vida que nós recomendamos. Primeiro, movimentar o corpo. Você veja o seguinte, o homem primitivo, ele foi feito para andar, para procurar alimento e para correr, para fugir de predadores. O homem hoje, ao invés de andar e correr, ele prefere sentar e comer. E com isso, ele está alimentando mais o sedentarismo, aumentando o seu peso corporal e ele está fabricando mais condições de doenças. Se nós voltarmos lá para trás, nós vamos ver que século XVIII, por exemplo, mal se conhecia o câncer. Século XIX, conhecia-se muito pouco a aterosclerose. O infarto do miocárdio, primeiro publicado na literatura médica, ocorreu no século XIX, no final dele. E hoje é a maior causa de morte na cultura ocidental. Então você vê que existem coisas que interferem no nosso dia a dia, na nossa vida, que realmente contribuem para doenças as quais nós não estávamos biologicamente preparados para ter. Aí eu vou até levantar uma bola para você cortar. Você falou do infarto do miocárdio e hoje grandes pessoas falando mal da gordura, da banha de porco para se cozinhar, e os nossos ancestrais usavam muito isso. E aí os infartos pioraram muito a partir do momento que a indústria alimentar colocou óleo de soja e outros óleos quetais. Os óleos vegetais. Os vegetais que acabaram por oxidar e que sim causaram esses... Claro. Como um cardiologista que já esteve falando aqui sobre o colesterol, o senhor concorda com isso? Perfeitamente. Gordura de porco é boa em relação às... A gordura saturada, a de porco é uma delas, a gordura saturada ela foi demonizada desde 1954,
quando um autor americano frisava que era a grande causadora do aumento do colesterol, que por acaso seria a causa maior de doenças cardiocirculatórias. Hoje, estudos mais do que comprovados, até naquele outro programa que nós participamos com você, nós mostramos que nós precisamos muito do colesterol. E o colesterol não é aquele vilão que se pintava tanto. Até se pinta até hoje, né, doutor? Se pinta, mas eu diria sem medo de errar, que é por desconhecimento. Sim. Né? Nós temos hoje muita coisa para ser informada e ser lida para poder chegar a essa conclusão. Então, hoje, se sabe que a gordura vegetal, principalmente submetida a temperatura muito elevada, que é no caso da fritura, por exemplo, ela é um fator de oxidação da fração LDL do colesterol, que vai diretamente atuar na parte interna da parede do vaso, Isotélio, né? criando uma erosão que vai facilitar o aparecimento futuro de placas que vão acabar obstruindo. O homem antigo não conhecia o óleo vegetal. E ele comia a carne crua do animal que ele abatia. Então, inclusive a gordura. A gordura vegetal hoje, ela é considerada, por quem é estudioso no assunto, o grande vilão. E a gordura animal, né, a gordura saturada, ela é a gordura hoje que, bem aplicada, ela é protetora. Protetora. Doutor Sérgio Waismann é um grande estudioso, um grande amigo. Nós falamos oportunamente, eventualmente, porque a vida corrida minha e dele, enfim, mas falamos sempre. E aí estávamos discutindo a questão desta pauta para esse enfoque, né, da medicina convencional em relação ao tratamento da saúde. O pessoal do Instagram, eu peço não escrever nós estamos transmitindo pelo Instagram também, não escrever perguntas pelo Instagram, porque a gente não está acompanhando. Pode perguntar tanto pelo Instagram como pelo Facebook, pode perguntar, que a Gabriele está acompanhando aqui, vocês podem mandar as suas questões. Sobre o enfoque do ensino da medicina, né? Por que essa dificuldade? Quando nós estudamos a medicina tradicional chinesa, o Dr. Waismann, nós primeiro estudamos o taoísmo. Por isso que eu costumo dizer que o médico convencional tem dificuldade para tratar por acupuntura ou conhecer a verdadeira medicina tradicional chinesa. Que a raiz é o taoísmo. O taoísmo é um sistema tanto filosófico quanto religioso. Perfeito. E com Confúcio foi até social. Né? Depois eu estava indo num caminho pensando nisso. Né? O Bert Hellinger, com as constelações familiares, fala mais ou menos que o Confúcio falava em relação ao taoísmo ligado à estrutura familiar, né? O pai sendo o pai, a mulher sendo a mulher, o filho mais velho ocupando o seu lugar, o filho do meio ocupando o seu lugar. O que o Bert Hellinger depois estruturou como a história da constelação familiar, o Confúcio fez mais ou menos parecido com o taoísmo. Então a gente aprende, primeiro de tudo, a constituição do universo, dentro da constituição do universo, a formação do homem e como é que ele se integra com esse universo, com o céu e com a terra, como é que os 5 elementos se integram no organismo, como é que tem que ser a harmonia disso tudo. E a patologia é a desarmonia dessas coisas todas que a gente primeiro estuda como a base de tudo. Bem diferente do ensino da medicina convencional. Absolutamente bem diferente. Infelizmente, como nós falamos antes, que se procura ensinar o reconhecimento de doenças e a tentativa de tratamento, outra falha que eu considero hoje também no ensino médico é não se dar a importância ao estudante de medicina o conhecimento da nutrição. Você imagina, a parte mais importante do nosso corpo, a parte constituinte da nossa energia vital, é a célula. E a célula, ela para ter saúde e se desempenhar bem com seus vários elementos, ela tem que ter uma nutrição perfeita. E o médico, ele aprende vendo doenças, quando a coisa se relaciona à nutrição, ele aprende a mandar o paciente procurar nutricionista. E ele não fica vinculado a esse tipo de procedimento que muitas vezes é vital. Você sabe que o médico hoje ele tem que entender que
o paciente precisa dar ao organismo toda a matéria-prima importante e adequada para o organismo se desempenhar bem. E essa matéria-prima depende de nutrição dos elementos que fazem parte das células. Só que hoje, com a vida corrida, e principalmente com a alimentação industrializada... Depauperada, né? E a alimentação fast food, né, que em termos de nutrientes sempre são muito pobres, o ser humano hoje vai lançando mão desse tipo de problema de alimentação e ele não vai percebendo que ele vai ficando, às vezes, até com sobrepeso e obeso, porém desnutrido. Ele tem peso, ele está com a barriga cheia, mas ele não está com os elementos nutricionais adequados. E as células precisam de todos os nutrientes para se desempenhar bem. Existe uma estrutura dentro das nossas células que é nobre, chamada de mitocôndria. E a mitocôndria é a fonte da nossa energia vital. A mitocôndria é a máquina que move, usina, né? a usina da energia vital, a parte respiratória e tudo. Agora, se a mitocôndria não estiver em condições adequadas, o indivíduo não vai se desempenhar como ele deve, ele não vai ter energia vital para isso. Só para dar um exemplo, existe uma substância dentro da mitocôndria que é produzida, que tem um nome que a gente fala por uma sigla chamado ATP, que é adenosina trifosfato, que é exatamente a nossa fonte energética. A adenosina trifosfato precisa de glicose, que a gente consome, junto com oxigênio, mas ela só vai se formar se a mitocôndria tiver um mineral fundamental chamado magnésio. Estou dando um exemplo. E se o indivíduo tiver carência de magnésio, ele não vai formar ATP, não vai ter energia vital. E isso acontece com magnésio, com zinco, com cromo, com todos os minerais, além das vitaminas e tal. Agora, nós estamos vivendo estresse emocional acentuado. Nós estamos vivendo sedentarismo predominantemente na população em geral. Uso e abuso de fatores que são suicidas, né? Álcool, drogas, fumo, etc. Nós estamos nos privando, principalmente hoje, do sol, que é um elemento importante para nos fazer sintetizar a vitamina D, que tem múltiplas ações no organismo, inclusive de proteção de defesas imunológicas. Nós não temos convivência hoje social como era nos tempos antigos. Tudo isso vai prejudicando a qualidade de vida e vai fazendo com que nós cada vez viemos a produzir mais nas nossas células aquilo que nós chamamos de radicais livres, que acabam agredindo mais e acelerando o processo de envelhecimento, diminuindo defesas imunológicas e facilitando o aparecimento de processos degenerativos. O que são processos degenerativos? Por definição, são aqueles que começam e, se nada for feito para interrompê-los, eles não param de evoluir. O envelhecimento é um deles. Sim. E, além disso, doenças degenerativas como aterosclerose, câncer, artrites, esclerose múltipla e uma infinidade delas. Pode. Não, eu vou fazer nosso, se me permite, nós temos o primeiro intervalo aí da meia hora para a gente colocar os G6. Hoje quem está fazendo o nosso programa é o Ademar, né? A gente chamava ele de Japa, mas todo mundo falou que era bullying, então a gente trocou, em vez de Japa, nós estamos agora fazendo uma homenagem Tsuru. Para quem não sabe, Tsuru, você sabe o que é Tsuru em japonês? Não. Cegonha. Não diga. Então o Ademar agora é o nosso Tsuru e não fui eu que criei isso, tá? Lavo minhas mãos. Tem algum comentário? Liga o microfone. Fala. Tá indo o microfone da Gabriele? Fala. Temos sim, doutor. A Rosângela perguntou, a falta de carboidrato causa alguma deficiência no organismo? Olha, o carboidrato é fundamental, inclusive, para nos dar energia. O grande problema hoje em dia
não é a falta de carboidrato, é o excesso de carboidrato, que é o vira grande glicose, vilão hoje. Vira glicose e vai virar Exatamente. diabetes. As pessoas hoje estão tendo muito mais problemas com excesso de carboidrato, principalmente carboidratos farináceos, e isso está resultando em aumento de peso, aumento do depósito de gordura abdominal, principalmente interna, que a gente chama de visceral, que é um dos fatores que vai levando aos poucos ao desenvolvimento de condições ligadas à diabetes. E eu friso que diabetes aumenta exponencialmente a cada dia. O problema do diabetes não é viver com ele. O problema é viver com as complicações do diabetes. Então, antes que isso aconteça, nós temos que tratar para não ter. Exatamente. Exatamente cuidando de um equilíbrio na parte alimentar. Só fazendo uma adição também, com a permissão do doutor, falando que hoje a própria Alzheimer se reconhece hoje como diabetes tipo 3. Tipo 3. Então vamos Exatamente. lá, Tsuru, para os nossos GCs. Olha, 9719-2266 para falar comigo, marcar consulta comigo, né, tirar dúvidas em relação comigo. Com o Dr. Sérgio Weismann, mais para o final do programa, nós vamos colocar o telefone dele. Próximo GC, o curso da Nova Ciência, o curso de extensão e pós-graduação, tecnologias biofísicas aplicadas à saúde. A Nova Ciência foi fundada em 2001 pelo Alexandre Távola, que é um cientista da computação, e hoje se juntou também com a Fernanda Ben, que é farmacêutica, bioquímica e biofísica, e eu já fiz esse curso de pós-graduação, e agora ele está sendo reconhecido pelo MEC em nível de pós-graduação. O módulo primeiro vai ser no final de julho, teve uma alteração de data, e eu recomendo, eu vou participar do curso, assim como eu participei do curso de microscopia de campo claro e campo escuro. Vai se falar de Reif, de Priori, da Uda Clark, Marx Gerson, Bernard Gensen, enfim, todo o pessoalzinho da mais alta categoria. Então, os interessados do Brasil todo, não precisa ser dos médicos principalmente, mas não precisa ser médico, pode ser psicólogo, dentista, fisioterapeuta, profissional da área da saúde. E mesmo você que tem interesse em conhecer essas técnicas de biofísicas aplicadas à saúde, eu absolutamente recomendo, que é um curso de altíssimo nível. Ligue ou mande o WhatsApp, volta lá um pouquinho, 956785835, 956785835, falar com a gracinha da Lauren. Agora sim, Tsuru. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, a nossa loja virtual que eu comecei a criar para atender os estudantes do curso da Nova Ciência que vinham e a gente atendia com os equipamentos e tal. Tem todos os equipamentos da Nova Ciência, todas as máquinas que nós temos no nosso consultório, que praticamos na nossa prática clínica, estão disponíveis. Tem uma linha de fitoterápicos que eu desenvolvi baseado na medicina indígena, também com frequências, que são os produtos JC Baldan fitoterápicos. Tem a zeólita, que é um importante produto para ajudar na desintoxicação orgânica, limpar de metais tóxicos, vírus, bactérias e toxinas dessas áreas. Enfim, tem uns produtinhos bem bacanas ali que eu recomendo você fazer uma visita. Que mais? Este programa Saludes, quanto todos os anteriores, estão em 2 canais do YouTube. O João Carlos Baldan, que é meu nome, e no canal Além de Agulhas. Eu costumo brincar, viu, doutor Sérgio, que quer assistir todos, e aí respondeu 380 questões. Antigamente ia receber um atestado, um pós-graduado, agora é mestrado. Né? Porque é um curso de medicina. Claro. Curso de medicina. Próximo de Tsuru, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura. A gente está postando várias coisas, estamos fazendo o history. A Gabriela está ajudando a gente na produção, vai ter mais produção de material. Inclusive, estou indo para o curso do Dr. Nelson Modesto hoje. Nós vamos fazer uns insights lá, vamos fazer uns ao vivo, uns stories. É isso, Gabriela? Eu estou aprendendo ainda. Nós vamos fazer no final de semana. Vou para Campinas hoje, nós vamos fazer já hoje. Vamos começar a fazer uns stories. Então eu peço para você acompanhar a gente, jcbaldan.acupuntura. Siga a gente lá. Acabou, Tsuru? O site www.jcbaldan.com.br está reformulado. Visitem, façam seus comentários e suas críticas. Agora acabou, né? Tem mais alguma questão, Gabriela? Não? Só agradecimento. Só agradecimentos. Estão gostando bastante.
estão gostando bastante, com muito agradecimentos. Participem sempre com a gente, é um aprendizado muito grande. Todo mundo fala parabéns, 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 mas o mais agraciado com essa criação desse programa sou eu mesmo. Porque eu acabo fazendo os cursos com os médicos que vêm aqui, eu acabo tendo amizade com os grandes médicos que vêm aqui, como agora, lá com o Dr. Nelson Modesto, que é um amigo, como você também é. E eu acabo levando tudo isso para a prática clínica cotidiana. Né? Então, o grande agraciado com essa prática do nosso programa, com esse grande aprendizado que eu quero dividir com as pessoas, na verdade é como se fosse um estudo meu, por intermédio das entrevistas, que a gente acaba dividindo com todo mundo, porque nós temos certeza que a informação e o conhecimento é que vão fazer a revolução. Só a informação e o conhecimento. A partir do momento que eu tenho informação, eu tenho conhecimento sobre saúde, uma informação, como acabou o Dr. Sérgio falou, da importância da mitocôndria, da importância do metabolismo dos alimentos, do carboidrato, das proteínas, das vitaminas, dos minerais. Quer dizer, quando você tem o conhecimento, não que você não precise do médico, você precisa sim, mas você vai dialogar com o médico qual a melhor propedêutica, melhor terapêutica. E não é Câmara Municipal, não é o Senado, não é a Anvisa, não é a OMS. Né? Não é nada disso que vai interferir na relação médico-paciente. Nós defendemos aqui, desde o princípio da pandemia e até hoje principalmente, né, que a relação médico-paciente ela é absolutamente, como diria o Magri, né, uma época lá que ele foi ministro, imexível. Imexível. Não se mexe nisso. A decisão é médico-paciente que deve ser soberana, absolutamente soberana. Tanto que a classe médica hoje ela está bem unida em protesto de uma série de coisas que nós... Você não vai perguntar para o Bonner, né, ou para qualquer jornalista, né? Você está com dengue, você está com chikungunya, está com Covid, liga lá para a Globo, né, para saber. Ou faz uma consulta no Facebook ou no YouTube, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Sabe, que história é essa, né? Liga lá para o Senado, pergunta lá para o da CPI, né? Aquele presidente ali foi um grotesco como a doutora Nise. Independente da opinião dela, da qual eu admito, reconheço, uma atitude escrota, né? Uma atitude mal educada, podre. Você não pode nem comentar porque o Instagram fala isso aqui que você está falando é contrário às nossas diretrizes. Quer dizer, o cara faz o que quer e não acontece nada. São medidas que nós temos que considerar como ditatoriais. Ditatoriais, exatamente. E eu estou de acordo com o que você fala, não tem dúvida. Mas acho que se nós nos aborrecermos muito por isso, nós vamos envelhecer mais depressa. Exatamente, por isso que eu estou tentando respirar fundo e ficar calmo, que às vezes é muito difícil. Pois é. E eu até complementaria aquilo que eu comecei a ilustrar um pouco como criar um estilo de vida adequado, porque existe uma outra questão que é o seguinte: nada é mais individual do que envelhecer. Cada um vai envelhecer à sua maneira, de acordo com a maneira como ele vai se cuidar. Então, quando eu falei antes, o estilo de vida tem que ser montado de acordo com cada pessoa, primeiro movimentando-se. A atividade física, não importa a intensidade, ninguém está recomendando que o sedentário vire um atleta, não é nada disso, mas se mexer é fundamental. Segundo, eliminar, se possível, os hábitos suicidas, que nós já falamos. Se não puder eliminar, pelo menos controlar. Terceiro, nutrição adequada. As pessoas às vezes se confundem e falam, não, eu como muito bem, eu me alimento muito bem. Muita gente conhece aquele ditado, você é o que você come. Eu discordo. Eu vou frisar que você é o que você absorve. Se você não se alimentar adequadamente bem, em termos de qualidade, você vai prejudicar a sua capacidade de absorver. Então, ter um aparelho digestivo saudável para a absorção dos nutrientes, isso sim é uma nutrição adequada. E a nutrição adequada é não deixar faltar matéria-prima para funcionar bem. Outra coisa importante é convivência harmoniosa, é conviver com pessoas
que lhe fazem bem. Exatamente. Né? Pessoas tóxicas não, né? Tóxicas tem demais. O mundo já é tóxico, né? Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais tóxico. Então, a convivência interpessoal que seja prazerosa, isso é também uma maneira de depurar o excesso de radicais livres. Né? Agora, você não pode... Eu só complementaria Claro, dizendo, claro. o sol também é importante, embora colegas dermatologistas frisem que o sol causa problemas à pele, que cada vez mais a incidência de câncer de pele, mas nós temos que entender o seguinte, vamos nos proteger das áreas mais propensas a desenvolver tumores de pele, mas não vamos deixar de apanhar um pouquinho de sol, porque o sol é terapia, é terapêutico, ele é favorável. Além disso, sexo dentro de equilíbrios e realmente ter uma noção global de que está se fazendo alguma coisa para aprimorar sua qualidade. Você queria comentar um detalhe e eu só fecho isso dizendo o seguinte, vontade. Da mesma maneira que nós compramos um carro novo, uma máquina nova, daquele jeito que nós queremos, que nós gostamos, e a gente tem um prazer danado de estar com aquele carro novo, aquele carro não faz barulho, tem um cheiro agradável, ele tem um desempenho muito bom, mas se nós, por questão de economia, quisermos usar um combustível de péssima qualidade, porque é mais barato, esse carro não vai ser aquilo tudo que a gente queria por muito tempo. Nós somos mais ou menos assim. Nós temos que dar ao organismo o que ele precisa adequadamente para funcionar bem. Esse perfeito, perfeito, perfeito. Eu só vou agregar coisas e puxar um pouco a sardinha para minha brasa ou a brasa para minha sardinha, a brasa para a sardinha. Lembrando dos solários, né, que sempre foram tratamentos importantes, inclusive aqui em Campos do Jordão, para tuberculose, etc. O solário sempre foi umas tratativas importantes da medicina não muito distante. E no consultório, Dr. Weismann, a primeira coisa que a gente faz, independente da queixa, é por biorressonância, levantamento de contaminação do terreno biológico por metais tóxicos, toxinas de vírus, bactérias, protozoários. Porque senão vai ao contrário daquilo que o doutor Sérgio está falando exatamente, quer dizer, vamos nutrir, mas o que ele falou, absorver. Se eu tiver todo cheio de lixo, o aquário está cheio de lixo, aí você fica dando vitamina importada dos Estados Unidos, você está fazendo um cocôzinho, ó, super vitaminado, mas não está absorvendo porque todos os terminais estão absolutamente contidos, contaminados com metais tóxicos e toxinas de vírus, então, etc. E a propósito de metais tóxicos, Baldoni, eu acho que cabe muito bem fazer uma observação. O nosso corpo nunca foi preparado para receber metal tóxico. Infelizmente, quando se faz exames laboratoriais para tentar dosar ou identificar a presença de metais tóxicos, mais comumente chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio e níquel, são os mais frequentemente conhecidos como grandes causadores de problemas, a gente nota hoje, para surpresa inclusive, que existe um valor de referência onde o laboratório mostra que uma quantidadezinha de metal é tolerável pelo organismo. Isso é uma grande mentira, isso nunca existiu. Nós não fomos feitos para ter um pouquinho de metal. De nada, né? O problema é que o mundo está tão contaminado e essa referência laboratorial de que você tem chumbo, ou alumínio ou mercúrio em níveis pequenos, toleráveis, isso foi feito após o lobby da indústria farmacêutica que começou a produzir vacinas. Sim. E as vacinas têm como conservantes, a imensa maioria delas, derivados de mercúrio e alumínio. Inclusive as atuais aí, né? Que inclusive as atuais também. A doutora Gadelha fez uma live outro dia, eu assisti, que ela pediu para os laboratórios, parece que a AstraZeneca e os demais aí, para saber a quantidade de mercúrio que tinha e não E a resposta, quando existe, é que a quantidade é muito pequena e tolerável.
E aí, esse é um problema condenável. Lembrando, né, doutor Sérgio, que esses níveis de laboratório que são comparados como os normais, na verdade é a média dos resultados. Não tem dúvida, não tem dúvida. Que não significa o ser saudável. Não tem dúvida, não tem dúvida. Eu acho que nós temos obrigatoriamente que procurar, pelo menos criar, um escudo de proteção para nós termos o mínimo de condição para nos desgastar o mínimo possível em função de todas essas agressões que estão em volta. Você vê que o nosso corpo hoje, ele está saturado de perfume, química, de desodorante, tintura de cabelo. As mulheres hoje que fazem tintura de cabelo, e é lógico, a mulher não pode perder a vaidade dela. E a gente fica pintando o cabelo de branco, né, doutor? A gente de branco, a gente vai no barbeiro e corta os pretos, os né? pretos. Para não precisar usar. Mas a mulher hoje, ela... Esmalte, tudo isso aí é uma química agressiva e ela é tóxica, somando aos conservantes alimentares. E além, as pessoas perguntam no consultório, mas como é que eu contamino tanto? Eu falei, você abre o chuveiro, já vem cloro na tua cabeça, o vapor do cloro... E eu vou dar dar uma informação agora que talvez seja surpreendente para muita gente. Nós estamos vivendo, você deve ver isso no seu consultório também, nós estamos vivendo há algum tempo entre aspas, uma nova epidemia, que é do hipotireoidismo. Sim, né? sim. A tireoide é uma glândula que está aqui no nosso pescoço e ela é uma glândula extremamente sensível a radiações e ela é extremamente sensível à carência de um mineral fundamental, que é o iodo, que faz parte de todas as nossas glândulas e não somente dela. E o que acontece é que nós temos uma carência grande por falta de fontes de iodo para nos alimentar. E como o Baldan acabou de falar, você abre a torneira do chuveiro e vem cloro em cima de você. Cloro é da mesma família do iodo, é um halógeno. Cloro na água. Flúor na água. Na água e na pasta de dente. Bromo na pão. panificação em algumas bebidas refrigerantes e alguns medicamentos. Todos esses três competem com o iodo para entrarem na tireoide. Quando eles entram e ocupam o espaço, que são os receptores, Sim. o iodo não tem aonde entrar. Então, com isso, aumenta a falência da glândula tireoide. Aliás, aumentou demais. A Hashimoto é uma das questões que mais aparece. É uma doença autoimune, é uma epidemia hoje. Exatamente. Né? É muito comum você pegar no consultório alguma pessoa que você faz a anamnese, o primeiro questionário, numa primeira consulta, você pergunta um monte de coisas e fala, o que você está tomando? Aí a pessoa explica lá, está tomando isso, aquilo, tal. E no final ela fala assim, eu estou tomando também um remédio para tireoide. Ela vê isso como uma coisa natural. Um analgésico. Uma coisa natural. É uma vitamina. Então já é mais um fator que está fazendo parte da vida de muita gente, de muitas famílias. É verdade. O Gabriel abre o microfone e respira e fala com coragem. Tá indo, sim, senhora. Tá indo, Tsuru? Tá indo sim, vai lá. Fala. José Lopes Fernandes perguntou. Não? Liga. O José Lopes Fernandes perguntou, em questão a apagão mitocondrial por micotoxinas, como tratar? Repete, por favor. Em questão a apagão mitocondrial por micotoxinas, como tratar? Micotoxinas. Bom, micotoxinas são toxinas fúngicas que vêm a partir de fungos. Como tratar? É impedir que o organismo seja receptivo a essa invasão. Então, na verdade, quando existe o apagão mitocondrial, já existe um desastre celular total. E se isso for uma coisa prolongada em termos de tecidos e órgãos, isso pode caminhar, inclusive, para a morte. Sim. O apagão mitocondrial é uma condição que raramente a gente encontra assim no dia a dia, mas é uma condição de falência. Então o tratamento teria que ser da base. A base é a invasão
micológica, que no caso é fúngica, de Fúngica. fungos. Nós tivemos aqui recentemente, recentemente não, já faz algum tempo, o doutor Neto, que inclusive deve estar assistindo o programa, que ele é um assistente contumaz, ele é um parceiro, um amigo, que ele é do interior de São Paulo, não é sempre que ele está aqui em São Paulo, mas ele já fizemos um programa sobre micotoxina. Eu concedi, ele é muito amigo do Dr. Lair Ribeiro, inclusive sim. dá aula da micotoxina nos cursos de pós do Lair, e já está convidado, nós estamos aguardando ele novamente. Ele me deu um gráfico ali que aparece dentro de uma célula, está no meu consultório. E eu acho que eu devo demorar umas 3 encarnações para poder estudar aquilo e entender aquilo direitinho. Mas de qualquer maneira ele deve voltar em breve para falar isso. E tem uma contaminação. Por isso que a gente fala que temos que limpar o terreno biológico. Primeiro, antes disso tudo acontecer, sempre desintoxicar. As pessoas falam, uma vez por ano precisa desintoxicar. Uma vez por ano. Limpar o terreno uma vez por ano, fazer detox, fazer os frequenciais que a gente prepara, fazer o hidrovitalis, fazer o Do Zapper. mesmo jeito que tem que tirar o tártaro do dente também. Mesma coisa, exatamente, tem que fazer a limpeza, não tem como. Mesmo porque a contaminação dos silos, lá na fazenda que pega o milho, depois põe o arroz, tem o arsênico do arroz que vai para o feijão. A água. A água, tem toda a contaminação cruzada. E as pessoas falam, como é que eu me intoxico? Como se a gente vivesse num mundo, num paraíso, né? Basta estar vivo para estar com contaminação. Inclusive essa questão dos silos é absolutamente séria e importante. Vamos lá, Gabi, respire e fala forte. O José Lopes está perguntando. José Lopes Neto? Não, Fernandes. Qual a importância da vitamina B1 nas enzimas mitocondriais? Vitamina B1. O complexo B inteiro é importante, inclusive a B1, nas enzimas mitocondriais. Na verdade, a mitocôndria precisa mais de nutrientes minerais do que vitamínicos. E, aliás, vale a pena frisar que o mineral ele faz parte da formação de enzimas antioxidantes, aquelas que vão eliminar o excesso, ou pelo menos combater o excesso de radicais livres. As vitaminas, elas já são chamadas de varredoras de radicais livres. Elas por si só já eliminam. Então o papel da vitamina, do complexo B, não especificamente da B1, é exatamente tentar dar suporte à estrutura da célula e também ajudar a eliminar excesso de radicais livres. E é importante, eu vejo lá no meu consultório, é importante a gente também utilizar as vitaminas, sobretudo as Bs, já metiladas para não sobrecarregar o fígado. Né? Exatamente. O fígado é o grande laboratório. Então, se nós nos alimentamos mal, se nós temos consumo excessivo de carboidratos, principalmente farináceos, nós aumentamos o depósito de gordura visceral. Consequentemente, aumenta a gordura no fígado, que é chamado esteatose hepática, a gente já metaboliza tudo diferente. Deficientemente, inclusive. Até as vitaminas, principalmente as lipossolúveis, aquelas que se desdobram mais em tecidos gordurosos. Aliás, hoje também, você falou da epidemia, hoje também a esteatose também é epidemia. É pela obesidade. Eu vou lhe dizer uma coisa que é real. No meu consultório, próximo de 80% dos meus pacientes de consultório ganharam peso no período da pandemia, desse 1 ano e pouco. E sem falar no aumento de consumo de bebida alcoólica e tal. Então a gente vê que nós estamos vivendo uma nova era em que novos costumes estão sendo desenvolvidos. Sim. E a esteatose, como você falou, é um processo tóxico, como o doutor Nelson Modesto, uma vez que deu uma aula brilhante aqui sobre inflamação, é um fator importante dentro do estudo da inflamação, que o organismo não se desintoxica com facilidade. Tudo isso devido a todas as agressões que nós recebemos. Então, eu vou pedir mais uma vez. Põe o nosso Instagram, por gentileza, Tsuru. A gente vai sair daqui, vamos para o curso, vamos para Campinas. Amanhã vai ter o curso
o Dr. Nelson Modesto seguramente vão ter novidades, parece que ele criou uns gráficos, inclusive com telemedicina, por biorressonância. Uma das coisas que eu mais admiro do Dr. Nelson Modesto, professor de medicina da Unicamp, etc., uma autoridade na área médica, é ter a coragem de falar de biorressonância, porque a gente sabe que os conselhos, as entidades médicas, parece que querem manter o médico enquadrado, né? Apesar que, por conta dessas coisas todas que estão acontecendo, eu tenho gostado muito do Conselho Federal de Medicina, da postura do seu presidente, de defender o papel do médico e colocar o político no lugar do político. Que eu não vou falar por respeito aos nossos... Mas Baldão, uma vez, há muitos anos, por volta de 2000, 2001, eu lancei um livro sobre hormônios e na introdução do livro, uma vez, uma entidade médica me chamou a atenção pelo que eu escrevi. Mas eu escrevi dentro de uma informalidade total, querendo mostrar que muitas vezes, não querendo ser o dono da razão, Sim. que muitas vezes o maior fator complicador dentro da medicina é o médico. Você vem no meu consultório para eu resolver um problema seu. Você me traz um problema. Dependendo da maneira como eu vou avaliar, eu posso te arrumar 10 problemas e não saber sair deles. Então, nós temos que entender que o maior provedor da sua saúde é você. Sim. Então, se você tiver incorporado em você o conceito de prevenção, você talvez possa ter a ajuda de um médico Sim. dentro da área preventiva para não precisar ir ao médico. Com certeza. Então, é tratar para não ter. Né? Exatamente. Então, esses são os conceitos que a gente gosta de bater na tecla. Não, e quando nós falamos aí de um jeito sobre a crítica do ensino médico, da prática médica, nós fazemos isso porque amamos a medicina verdadeira, a medicina integral, que deve ser defendida, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós defendemos esse Ela trabalho. é o pivô, né? E em volta dela vem a integrativa como um todo. Como um todo. Mais questões, Gabriele? A Graziele está perguntando por que os médicos pouco pedem os exames APOA e APOB. Homocisteína. Homocisteína, formação crônica. Apolipoproteína A, apolipoproteína B e a homocisteína. Isso nós falamos naquele programa anterior. Da colesterol. Se você me perguntar por que os médicos, em geral, não pedem, a resposta mais simpática que eu posso dizer, não sei. Acho que deveriam pedir. Porque, na verdade, é muito comum se encontrar. Esses exames são pedidos em função de avaliação dos níveis de colesterol. Às vezes o colesterol está alto, mas a apolipoproteína B, que é a fração oxidada do LDL, e esta sim é vilã, quando ela está alta, então recomenda-se tomar algum remédio para controlar. Agora, às vezes o colesterol total está alto, o LDL está alto, mas a fração oxidada, que é a apolipoproteína B, está normal, esse colesterol é inócuo. Então não precisa tomar as estatinas. Remédio. O indivíduo vai, inclusive, viver muito bem com esse colesterol, porque ele vai ajudá-lo a produzir melhor os seus hormônios, principalmente da área sexual, da área de energia, de vitalidade, além de proteger também metabolismo de neurônios. O cérebro, 80% é gordura, não é isso? Exatamente. Água e gordura. É isso aí mesmo. E o intestino também, né? Se não tiver o intestino com colesterol, você trava. Não, trava. Isso é impossível. Mais alguma, Gabriel? Não? Eu quero agradecer, nós estamos já finalizando o nosso programa, doutor. Posso dar uma mensagenzinha final? Temos 1 minuto e 50 segundos. Eu vou rápido. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo aquilo que nos agride, daquilo tudo que nós já comentamos, de fatores que agridem, aumentam a produção de radicais livres, que são moléculas que agridem as nossas células e nos levam a ter doenças e acelerar o envelhecimento. Se nós combatermos o excesso de produção de radicais livres, nós estamos combatendo aquilo que se chama de oxidação. Oxidação quase como sinônimo de ferrugem.
Então, nós temos obrigação de nos informar melhor para saber o que nós devemos fazer para nós, para não nos oxidarmos mais do que deve. Então, mensagem final. Tente dizer não à oxidação. Seja um agente antioxidante. Como? Se informando, tanto na literatura que existe por aí, como com os profissionais de saúde, a como trabalhar o seu corpo para não se oxidar. Essa é a mensagem melhor, porque vale a pena ficar velho com muito boa qualidade. Se não a melhor, acreditem, não ficar velho. Com certeza. Eu quero agradecer, peço ao Tsuru colocar o telefone do Dr. Sérgio, os contatos, por gentileza. Dr. Sérgio Weismann, 9978-3141, código de área é 11. 11. É 11. Então deixa um pouquinho aí o código, porque às vezes as pessoas ligam lá, eu quero falar com o doutor, eu quero falar com o doutor. Então sempre no final do programa a gente sempre coloca o contato para que as pessoas que queiram entrar em contato direto com o profissional entrevistado o façam por intermédio dos meios que foram divulgados. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Sérgio Weismann, um amigo, como disse. Quero agradecer pela atenção, pelo deslocamento, por ter vindo aqui e pelos seus esclarecimentos. Seguramente vão ser úteis não só para mim, mas para todas as pessoas. Muito obrigado. E eu queria finalizar só te dando parabéns, porque é a primeira vez que eu participo de um programa de televisão abordando saúde da maneira mais informal e descontraída. Isso nos faz muito bem. Eu que agradeço. Parabéns a você. Uma boa semana a todos. Na próxima semana, a doutora Alexandre Távola deve vir. Eu estou devendo também para os nossos telespectadores uma continuidade do programa de medicina chinesa e depressão nesses tempos de pandemia, que em breve nós vamos encaixar esse tema e vamos dar continuidade. Toda sexta-feira, 14 horas, ao vivo, aqui pelo Facebook, pela Com Brasil, para o Brasil inteiro. Desejo a todos excelente final de semana. Quem puder, acompanhe nosso Instagram. Estarei dando alguns flashes lá do curso do Dr. Nelson Modesto. Obrigado, até sexta.